queria ouvi-los sobre o tamanho do Fernando Diniz na história do Fluminense. 1,83 m, né, a altura. Ele falou, né? Eu agora não vou ser melhor técnico nem pior porque eu ganhei esse título, isso é bobagem, essas baboseiras. Ele não vê dessa forma o futebol, a gente já está cansado de ouvi-lo nesse sentido. Mas, assim, na história do Fluminense, onde é que se insere o Fernando Diniz como treinador? E para ele, pessoalmente, vocês veem uma mudança de patamar com esse título da Libertadores? Ou não é assim? Como é que vocês enxergam o Fernando Diniz antes e depois dessa Libertadores, Rodrigo? Então, ele também acha que não mudou de patamar, né? Mas se diz satisfeito porque a voz dele vai ser amplificada, digamos assim, vai ser ouvida porque a gente só ouve os vencedores. Eu acho que a voz dele já estava bem amplificada, a gente ouvia bastante, ele já era bastante parte do debate, uma parte importante, assim, né? Relevante com ideias novas. Acho que isso já acontecia. Então, obviamente, quando você tem um resultado desse, você dizer que não tem impacto nenhum na carreira do técnico, não dá para fazer essa análise. É óbvio que tem impacto, mas na forma como ele trabalha, eu acho que talvez não vá ter impacto, porque ele parece uma pessoa bem centrada no que ele pensa sobre como se trabalha futebol, e ele vai evoluindo aos poucos. Eu acho que esse ano o time dele já teve evoluções em relação ao ano passado, aprendeu a se defender melhor, criou faces diferentes, né, de um time, não é um time mais igual. Ele vem evoluindo como técnico já ano a ano. Não acho que vai mudar o trabalho dele, que ele vai ficar totalmente deslumbrado. Isso aí eu acho que não parece que vai acontecer. Acho que não parece que vai acontecer. Agora, é óbvio que cada vez se um dia ele não estiver mais no Fluminense, não estiver mais na seleção, cada vez que você for pensar os times grandes brasileiros tiverem uma vaga de técnico, eles vão pensar que tem aqui um técnico que foi campeão da Libertadores há pouco tempo. E anteriormente, olha, não estou dizendo que isso é justo, mas assim, anteriormente as pessoas iam pensar, tem aquele técnico que faz o time jogar bem, mas você não sabe se vai ganhar, entendeu? Ganha o quê? Ele mesmo conversou sobre esse clichê, ele fala assim, se eu tivesse perdido, iam ficar repetindo o clichê de que eu nunca ganho, e eu fiz as mesmas coisas na campanha inteira. Então, eu acho que ele levanta essas discussões boas, mas é meio óbvio que o Brasil lida com resultado, então, para ele, vai ter impacto na vida dele. Ele vai ter portas mais abertas, né? Eu não estou dizendo que é o certo, mas é assim que o mundo funciona. Não muda ele. Não muda ele em relação ao trabalho dele, mas muda o mundo em relação a ele. A percepção do mundo em relação a ele. Exatamente isso. Muda a percepção do mundo sobre ele, isso. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhava nessa época quando o São Paulo foi campeão brasileiro em 91. E o Tele, o olhar para o Tele, e era muito mais injusto com o Tele. O Tele, quando foi campeão brasileiro de 91, antes de ser campeão paulista de 91, porque o brasileiro foi no primeiro semestre, o Tele era taxado de pé frio, e ele era taxado de pé frio, apesar de já ter sido campeão carioca, mineiro e gaúcho, e brasileiro. E dirigido o Brasil em 2 Copas do Mundo. E depois da Copa do Mundo de 86, ele foi campeão mineiro de novo, pelo Atlético. E aí você vai dizer, mas o Campeonato Mineiro não era nada. O Campeonato Estadual tinha um peso maior do que hoje. É que você podia dizer que o Campeonato Mineiro era disputado por 2 times. Mas ele foi campeão mineiro de novo. Ele foi campeão carioca de 69 pelo Fluminense, campeão mineiro de 70 pelo Atlético, campeão brasileiro de 71 pelo Atlético, campeão gaúcho de 77 pelo Grêmio, campeão mineiro de 88 pelo Atlético. Aí perdeu o título de 89 pelo Flamengo contra o Botafogo e era pé frio. E mudou a percepção do mundo em relação ao Tele. E o Tele era muito respeitado, mas ninguém mais chamou o Tele de pé frio. O Fernando Diniz, ninguém foi chamado de pé frio, seria extremamente injusto. A questão é ele ganhar um título. Aí ele vai campeão carioca, metendo 4-1 no Flamengo de virada na final. De virada em relação ao primeiro jogo. E as pessoas vão e dizem, mas ele não ganhou nada ainda. Bom, ele meteu 4-1 no Flamengo na final. E aí ele é campeão da Libertadores. Então muda o parâmetro. Muda o olhar do mundo em relação a ele e o trabalho dele. E ainda tem esse provável encontro, do jogo posicional versus o jogo aposicional. Guardiola versus Fernando Diniz. Por isso que eu reforço isso. Ele tem que escrever o livro do trabalho dele. Ele tem. Não é que ele tem, precisa. Seria bom. Seria bom porque você transforma um trabalho dessa nossa versão da cultura riquíssima do futebol brasileiro, que é uma cultura oral,
numa cultura escrita que passa de geração para geração. Seria muito positivo se ele pudesse escrever detalhadamente o que ele faz. Não é dar a receita para você ganhar de mim. Não é isso. É passar para as gerações como se faz um time, entre aspas, como escreveu o Horace Smith no New York Times, aposicional. Eu compraria fácil esse livro, tá? Já aviso aqui para Fernando Diniz e staff, se eles forem fazer esse livro, já tem uma cópia certamente. Uma edição vendida. Exatamente, uma edição já está garantida. O PVC me deu um gancho bom para a gente puxar o assunto, Rodrigo, Mundial de Clubes, porque é uma programação que muda completamente na vida de um clube que vence a Libertadores. Você já tem o Mundial ali logo na sequência. E nesse caso específico de agora, com peculiaridades, né? Tem o Mundial de agora e o do lado da frente do Super Mundial, sei lá como é que vai ser chamado esse Mundial de 2025. A gente não sabe se vai ter o confronto Manchester City, Guardiola e Diniz. Guardiola e Diniz seriam grandes manchetes, vão ser feitas se esse confronto acontecer. Mas como é que o Fluminense está encarando, Rodrigo, esse Mundial de agora? E para a sequência, depois se classifica para quê? Para a Recopa, para a Libertadores do ano que vem, para os 2 mundiais? Tem mais alguma coisa? Eu ainda não tenho a programação, o Razan, mas, porém, o que eu vendo aqui, né? O Mundial começa no dia 12 e o brasileiro acaba no dia 6, né? É meio próximo, mas o Fluminense só joga no dia 18, né, de dezembro, né? Que é o jogo ali da semifinal contra o vencedor que pode ser o Al Ittihad, né? Se o Al Ittihad avançar, seria o time aí do Benzema. Então não é ou então seria o Al Ahly, enfim, não é um confronto fácil, né, da semifinal, vai ser um confronto duro, como tem sido, equilibrado, como tem sido o Mundial. Então contar com o City, o Fluminense foi bem humilde, né, falando sobre isso, seria muito legal de ver, mas é muito precipitado a gente pensar nesse jogo antes de efetivamente você ter um andamento aí. Aí depois ele classifica ainda para a Recopa e para aquele grande Mundial de 2025, porque são os 4 campeões da Libertadores do ciclo, 21, 22, 23, ou seja, já estão classificados Palmeiras, Flamengo e agora o Fluminense. Tem mais 2 por ranking que não vão poder ser brasileiros. Então, um possível brasileiro a mais para o Mundial, Super Mundial, só se alguém ganhar a Libertadores e não for um desses 3 times. Agora em 24, né? Tem mais uma possibilidade de time brasileiro jogando esse Super Mundial aí em 24. Então, são 3 torneios. O Fluminense se classifica para 3. Tinha uma negociação da Conmebol com o CACAF de fazer um torneio interamericano. Eles chegaram a já publicar que ia ter. A gente já deu informação aqui que a Conmebol tinha intenção de fazer com 8 times e tal, o time do Messi. Só que isso aí, a informação que eu tenho é que deu uma esfriada por causa da relação da Conmebol com a CONCACAF, que eles estão negociando várias coisas relacionadas à Copa América, e essa relação sempre tem suas tensões. Então, a informação que eu tive é que deu uma esfriada. Não quer dizer que morreu, mas deu uma esfriada nesse torneio aí do Interamericano. Pode ser que ele que acabe acontecendo, mas hoje a informação que eu tenho é que primeiro eles vão ter que resolver as pendências lá da Copa América, entendeu? E aí depois é que eles vão poder, que é a Copa América nos Estados Unidos, que é feita em parceria entre a Conmebol e a CONCACAF, que é a Confederação da América do Norte. Mas então, já tem classificação para 3 competições. Vai poder fazer a vingança contra a LDU, sim. Chance de pegar Benzema e depois City, e ainda jogar o Super Mundial depois. Não dá para reclamar a quantidade de vagas do Fluminense, né? E ainda tem a Libertadores ano que vem, já na fase de grupos. E a Libertadores ano que vem, obviamente, que ele já está classificado. Então, acho que está de bom tamanho. Se ainda pintar mais um torneio, beleza, mas eu acho Meu Deus, vai faltar calendário até, né? Agora vamos ver como é que o Fluminense vai se programar para fazer essa viagem. Eu acho que dá tempo, né? Você pensar que tem que chegar com alguma antecedência, lá o Mundial é na Arábia Saudita, é uma viagem longa, mas tem fuso e tal, como tinha a Copa do Mundo, mas eu acho que dá tempo, assim, acabando dia 6, o jogo é só dia 18, acho que funciona, digamos assim. Espero que o Fluminense classifique contra o Al Ittihad, a gente tem a chance aí de ver o jogo aposicional contra o posicional, embora o Diniz tenha usado jogo posicional em alguns momentos nessa Libertadores, né? Lembrando aqui, o princípio dele é jogar sem posições fixas, mas de vez em quando ele usa também. Mas o primeiro gol é muito simbólico do jogo dele, né, Rodrigo? Muito, tá? Totalmente.
tem Keno, Arias, Samuel e Marcelo do mesmo lado direito do campo, e ali sai a costura curta para sair o gol. O técnico falou isso. Ele falou: eles têm uma característica muito marcante e eles fizeram gol exatamente com a característica marcante deles. Pensando assim, eu me preparei, arrumei o time para enfrentar esse tipo de jogo, eu fui lá e tomei o gol do jeito que eles que é o jeito do Diniz de fazer. Era quase uma lamentação ele observando a dobra dos dois pontas de um lado ali. O Almirão que saiu do Boca, hein? O Almirão saiu do Boca, técnico. Vou fazer um cano deslumbrante. Um cano deslumbrante, que eu falei que achei aqui, ó. Achei uma crônica de Nelson Rodrigues, de 1980, cujo título é... Não dá para ler aqui. Um cano deslumbrante. Olha só. Um cano deslumbrante. Quase profético. E o nome do livro é O Profeta Tricolor. E o cano era a respeito de algum golpe, alguma coisa assim, porque era a expressão cano na época era... Né, deu cano, né? Deu cano no cara. Tipo, não é golpe, é que tipo, não cumpriu o que estava sendo combinado. É algo nesse sentido. Era entrar pelo cano. Entrar pelo cano. O que ele dizia era que o Flamengo tinha entrado pelo cano ao permitir que o Cláudio Adão tivesse saído do Flamengo e assinado com o Fluminense em 1980. O Adão saiu do Flamengo para o Botafogo, do Botafogo ele foi para a Arábia e voltou para jogar o Carioca pelo Fluminense. Perfeito. E aí o Nelson Rodrigues escreve: amigos, tenho na minha vida o que eu chamo de desconhecido íntimo. De vez em quando alguém pergunta, numa curiosidade sincera, por que desconhecido íntimo? Sou paciente e explico. É o sujeito que nunca me viu mais gordo e, ao me ver pela primeira vez, me trata com uma efusão tremenda e com uma intimidade avassaladora. Aí ele começa a discorrer sobre como o Cláudio Adão estava jogando muito e o desconhecido íntimo foi abordá-lo. Aí, no final, ele diz: desta vez, o rubro-negro acertou em cheio. Em Álvaro Chaves, o nosso Adão não perde tempo. Em todos os jogos, deixa o seu. E só o Flamengo não via isso. Só o Flamengo não enxergava o óbvio e o ululante. Sim, o Flamengo era o único que não enxergava o óbvio e o ululante. Por isso foi entregue como se o comprador estivesse pagando por uma laranja. Laranja chupada. Agora, e só agora, o rubro-negro começa a desconfiar que entrou por um cano deslumbrante. O cano deslumbrante de 2023 marcou 81 gols pelo Fluminense, 60 deles em um toque só. Como foi o gol do cano deslumbrante. E esse ano o Flamengo também entrou por um cano deslumbrante na Libertadores, né? Então tem todo um ciclo aí da crônica do Nelson Rodrigues, né? Digamos assim. Podia ter tido um Fla-Flu histórico ali e acabou o Flamengo entrando por um cano deslumbrante antes do jogo. Eu achei surreal, porque eu peguei o livro e fui procurar alguma crônica do Nelson Rodrigues que se encaixasse com a situação do sábado. Aí eu peguei pelo índice, fui ver, e tem uma crônica chamada Um Cano Deslumbrante. Não é possível. É demais, realmente. Profetizou, hein? Impressionante. Eu fiz esse levantamento dessa temporada, PVC, dos gols de um toque só do Cano. 37 gols, 55 jogos. Média de 0,67 por partida. Dos 37, 3 foram de pênalti ou de rebote de pênalti. Então você não contabiliza. Pega os 34 que sobram de bola rolando, em 28 dos 34, um toque só na bola. Assim ele fez o gol que abriu o placar contra o Boca Juniors na final. É o jogador que decisivo, impressionante. Ele e o John Kennedy foram os caras que mais apareceram no mata-mata da Libertadores. É o melhor jogador da Libertadores, né, o Cano? Né? Acho que ninguém tem dúvida sobre isso, né? A gente nem tá falando dele aqui, mas ele é a presença oculta, digamos assim, né? Ele é o melhor jogador da Libertadores, sem dúvida. E o teu índice dá mais que o meu, porque eu conto os de pênalti, rebote de pênalti, como um toque só. A não ser que ele desse 2 toques no rebote do pênalti. Porque pênalti já se pressupõe que tem de ser um toque. Então eu tirei por isso. Falei, só vou pegar o de bola rolando. Na minha conta são 81 gols pelo Fluminense e 60 de um toque só. Dá 74%. Na sua conta, 28 de 34, dá 82%. 82% dos gols de um toque só. É impressionante. A gente, às vezes, eu acho que menospreza um pouco esse tipo de jogador no sentido de falar assim, mas ele só faz gol, né? Ele só tá ali e tal. Exatamente. Mas o que eu ia dizer é que, assim, esse tipo de atacante centroavante minimalista, que dá pouquíssimos toques na bola, a dificuldade que é esse toque único para você colocar, tá com o seu corpo
bem posicionado, você bater de forma correta e tal. Toda a técnica de posicionamento, de inteligência de jogo que está envolvida num toque só, né? O futebol é um jogo de poucos toques. Não é que você fica muito tempo com a bola em seu poder, como no basquete, que o cara pega. Se você for o tempo de posse de um jogador de basquete é muito maior, né? O de futebol é pouco tempo. Então, o cara que é capaz de ser eficiente em poucos toques é um jogador brilhante, né? Brilhante. E cada vez mais o futebol existe essa rapidez de raciocínio, até para não dar tempo de reação para o seu adversário. Se o Cano tem essa qualidade, o Fluminense soube aproveitar isso muitíssimo bem. Queria ouvi-los agora sobre a nossa enquete, é o tema do nosso debate aqui no De Primeira de hoje. Se a Libertadores exige ter um time com jogadores mais experientes, veteranos, sim, o Fluminense comprovou isso, 43% dos votos da nossa enquete. Não, o Fluminense foi um caso à parte, cerca de 57%. E aí, PVC, tem que ter os caras mais experi, como dizem os boleiros, para ser campeão da Libertadores? Eu estava com o Rafael Reis na sexta-feira à tarde falando sobre esse assunto, porque o Reis estava procurando a certeza de que o Fluminense era o time mais velho em média de idade. E eu contei para ele a história de como eu fui chegar nesse raciocínio do número de jogadores acima. Quando o Palmeiras montou o time de 2006, tinha Paulo Baier, tinha Edmundo. Eu falava, o Palmeiras tinha 7 acima de 30 anos. Eu falei, não tem nenhum time na história que ganhou assim. Só a seleção de 62. 7 acima de 30 anos. 62 ainda não era nem 7, eram 6. Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Newton Santos, Didi, Zagallo. Eram 6 acima de 30 anos. Eu falei, nenhum time ganha assim. Só a seleção de 62. Aí veio o Milan de 2007. O Milan de 2007 tinha 7 acima de 30 anos. De 30, estou falando 30. O Fluminense tem 33. Dida, Odo, Nesta, Maldini, Ambrosini, Seedorf e Inzaghi. O time campeão de 2007 do Milan, que ganhou do Liverpool em Atenas a decisão. Pô, aí tinha 2 exemplos, mas são absolutas exceções. Acho o Fluminense um caso pré-história, mas eu não monto um time do ano que vem para ser campeão da Libertadores pensando, não, deixa eu contar aqui 1, 2, 3, 4, não, preciso de mais 3 acima de 30 anos. Não é assim. Acho que é um caso à parte. E um caso à parte muito particular da América do Sul, embora o Milan seja um caso europeu. Por quê? O Manchester City foi campeão da Europa com 2 acima de 30 anos, que eram De Bruyne e Gundogan. Aí você tinha Ederson com 29, Akanji, Rubem Dias com 26, Rodri com 26, foi o melhor jogador em campo. Então, acho que é uma exceção que mostra que é possível fazer. O Fluminense mostra para o Corinthians que o problema do Corinthians não é ter tantos experientes. O problema do Corinthians vai além disso, mas é exceção. Para você, Rodrigo. Eu não acho que é necessário e concordo com o PVC que é uma exceção. O Diniz comentou agora, foi a única vez que ele deu uma alfinetada ali na coletiva, que ele falou assim, agora quem disse que não dava para jogar com tanto veterano tem que ter, ele usou a expressão colhão, né? Para manter essa crítica e tal, que não dava para jogar com Marcelo, Felipe Melo, Fábio e tal. Acho que tem uma circunstância muito específica, de fato, como o PVC falou, foi uma montagem, os times não são montados com planos perfeitos no início da temporada, né? Eles vão sendo montados diante das circunstâncias. A gente falou até da história do Kennedy aqui. Por acaso, no caso do Fluminense, o que se encaixava era ter esses jogadores. Acho que, embora não seja obrigatório ter jogadores de experiência, é bom que você tenha jogadores experimentados para jogar determinados duelos. Uma parte, não precisam ser tantos. E que, dentro desse contexto, o Fluminense tinha mais jogadores que estavam preparados, digamos assim, para não sofrer. Se você for pensar uma final única que é muito tem muita exigência emocional, eles não tiveram estabilidade, jogaram futebol costumeiro, habitual do time. Variaram muito menos do que em outros times, né? Conseguiram manter o nível numa final única que é muito nervosa, muito difícil de ser jogada. Mas não é uma regra. Acho que não tem que ter essa... Foi a circunstância do Fluminense. E eu acho que, comparando a Libertadores, por exemplo, com o Brasileiro, é mais possível você ganhar um título da Libertadores com mais jogadores veteranos do que um Brasileiro, que exige mais fisicamente, porque você tem que se manter em determinado nível a temporada inteira, enquanto
no caso da Libertadores, você pode se concentrar ali em confrontos específicos e preparar seus melhores jogadores para estarem prontos para esses. Dá para fazer um plano para aproveitar os melhores. Então, eu acho que é mais possível. Mas não acho que é regra. Acho que tem várias formas de ganhar. A fórmula do Fluminense foi essa. Foi uma aposta do Diniz e deu certo. Dá para dosar melhor a energia, né, na Libertadores. Vocês estão, então, com a maioria da nossa galera aqui na votação da enquete. Caso à parte do Fluminense, com quase 60% dos votos, está bem equilibrada até aqui a votação da galera. Você que está ligado com a gente, está na dúvida, torcedor do Fluminense, o que será do futuro de Nino, André e Arias no Fluminense? Vou trazer agora informações do Bruno Andrade, que ele tem sobre o Nino, que ele já havia falado aqui junto com o André Hernan a respeito do Nottingham Forest, do interesse, da negociação já avançada. Na sexta-feira ele noticiou aqui no dia 1º. E também complementando sobre o André e o Arias. Vão sair? Vão ficar? Andrade conta pra gente agora aqui no dia 1º. Fluminense campeão da Libertadores, histórico e, obviamente, com vários jogadores que despertaram interesse no mercado da bola. O primeiro deles, e recordando uma notícia que nós trouxemos de forma exclusiva no De Primeira na semana passada e também no UOL, o Nino a caminho do Nottingham Forest, capitão, ídolo e zagueiro indiscutível do Fluminense campeão da Libertadores. Nós trouxemos na semana passada eu e o André Hernan, que esteve inclusive no Maracanã para a final contra o Boca Juniors, a informação de que o Nino tinha, e no caso tem, um acordo verbal muito bem encaminhado com o Nottingham Forest, uma transferência para acontecer e ser concretizada em janeiro de 2024. O Fluminense, lembrando, tem 60% dos direitos econômicos do Nino, os outros 40% pertencem ao Criciúma, onde ele foi revelado, um negócio que gira em torno de 7 milhões de euros, 1 milhão de euros a mais daquela proposta que o Fluminense recusou no meio do ano do Besiktas. Os turcos colocaram em cima da mesa 6 milhões de euros, o Fluminense recusou, o Nottingham Forest então surge com 7 milhões de euros, todas as partes se mostraram interessadas na negociação, ainda não há, obviamente, um contrato assinado, mas um acordo verbal, o negócio vai acontecer e o Nino vai trocar o Fluminense pelo Nottingham Forest em janeiro de 2024. Outros dois jogadores, enfim, vários foram jogadores do Fluminense que tiveram destaque nessa campanha da Libertadores desde o ano passado, esse ano, e que vem conversando e despertando interesse do futebol europeu, especialmente do futebol europeu. O André, que muitas vezes tem sido associado ao Liverpool e também ao Arsenal, nesse momento tem uma conversa, por enquanto ainda mais informal, mas discutindo valores e detalhes com o Fulham, outro clube inglês. O Liverpool tentou e teve interesse, o Arsenal tentou e teve interesse, continuam de olho, mas nesse momento de concreto há uma conversa do André com o Fulham, também da Inglaterra, treinado pelo português Marco Silva. Recordando, o Fluminense pede lá atrás 30 milhões de euros, ou pedia 30 milhões de euros. Nesse momento, com a seleção brasileira, título da Libertadores, o Fluminense sonha com 35 a 40 milhões de euros e é o Fulham o novo interessado, o mais forte interessado na contratação do André, a ver se vai seguir o caminho do Nino e rumar à Premier League na próxima temporada, no caso no próximo ano, 2024. E por fim, outro destaque individual, o colombiano John Arias teve uma procura de mais ou menos, há 2 semanas mais ou menos, do Zenit da Rússia. Naquele momento, isso segundo o Globoesporte.com, em relação ao valor, 12 milhões de euros não foram suficientes para o Fluminense abrir a negociação, e o que nós sabemos aqui do UOL é que o próprio Arias não se mostrou interessado no mercado russo, assim como não havia se mostrado interessado no futebol dos Estados Unidos, na Major League Soccer. O Arias prefere, se for para sair do Fluminense, um mercado europeu mais forte e mais competitivo. Então é isso, o Zenit de olho no Arias, mas por enquanto não tem levado a melhor. O Arias prefere os centros principais do futebol europeu. Informações importantes, então, do Bruno Andrade sobre essas possíveis saídas aí no Fluminense, a situação do Nino mais avançada já com o Nottingham Forest, o André em relação ao Liverpool, que teve interesse anterior, e agora o Fulham chegando forte, e o Zenit em relação ao Arias. 3 pilares fundamentais desse time do Fluminense. Se perder os 3 para 2024, as reposições não serão das mais fáceis para a diretoria do presidente Mário, que terá agora pela frente esse calendário recheado que a gente acabou de descrever com o Rodrigo Matos. Não vai ser tarefa fácil substituir esses todos, se todos eles forem vendidos. Imagino que, se vender por um valor relevante, vai usar uma parte desse dinheiro para pelo menos tentar buscar alguma reposição, mas repito, se todos saírem,
é complicado para o Fluminense.